Thou city, who claims to be the city of the angels, who's exalted yourself into heaven and sent all the dirty, filthy things, the fashion and things, even the foreign countries come here to pick up our filth and send it away. Through your fine churches and steeples and so forth, the way you do. Remember, one day you'll be laying in the bottom of this sea. You're a great honeycomb under you right now. The wrath of God is belching right beneath you. How much longer you hold this sandbar hanging over that ocean? I got a mile of was slide in there, come back to the salt. It'll be worse than the last day of Pompeii. Repent, Los Angeles. Repent, the rest of you, and turn to God. The hour of His wrath is upon the earth. Flee while there's time to flee. Come to Christ. Estamos de volta aqui aos nossos telespectadores. Tivemos um pequeno problema técnico, mas não foi nada aqui do nosso estúdio, foi um problema mundial na plataforma do YouTube. Mas não tem problema, está gravado e eu espero que vocês acompanhem esta parte. É crucial nós entendermos esta parte e espero que vocês estejam acompanhando. Nós tínhamos parado em Apocalipse 6, 7, 8. Nós estamos falando que quando Jesus desce para pregar as almas que estavam em prisão no inferno, e nós estamos fazendo um paralelo aqui com Apocalipse 6, 7, 8, depois dos 3 anos e meio, acaba-se os 3 anos e meio, o terceiro ai ainda não aconteceu, e a noiva tem que voltar para a terra. E agora eu estou lendo para vocês aqui Apocalipse 6, 7 e 8, que fala do cavalo baio, que é Satanás encarnado. Isso só ocorre depois que a noiva sobe, no começo da tribulação. Passa os 3 anos e meio, a noiva tem que retornar para cá. O terceiro ai não ocorreu ainda, como diz em Apocalipse 11, não é? E outras escrituras que assim nos mostram. Apocalipse 6, 7 mostra esse quadro para nós, dizendo, e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo baio, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, e com peste e com as feras da terra. Veja, o inferno estava na terra. Jesus teve que descer lá embaixo para pregar as almas que estavam no inferno. Mas nesta feita aqui, ele está cavalgando na terra. O inferno está na terra, seguindo o seu líder, onde Satanás está encarnado nele, o super-homem de Satanás, como chamou o nosso profeta. Estava dizendo para vocês aqui, ó, este pacto é feito com todas as nações do mundo, com todos os países do mundo. Vejam onde é que o profeta diz isso para nós aqui nesta citação. Ele é chamado de anticristo e será chamado de anticristo aos olhos de Deus até o tempo do fim. Agora, mas lá ele vai ser chamado de outra coisa. Agora, quando ele conseguir o seu dinheiro todo debaixo de controle, então ele romperá a aliança com os judeus, como Daniel disse que ele faria, no meio da última metade das 70 semanas. Quer dizer, nos últimos 3 anos e meio de Daniel. E então, irmão, o que ele vai fazer? Ele vai ter toda a indústria e comércio, um pacto com o mundo. Porque ele manterá sob controle a riqueza do mundo completamente. Um pacto com o mundo, com todas as nações. E durante aquele tempo, aqueles 2 profetas surgirão em cena e chamarão aqueles 144 mil. Então o que acontecerá? Aí a marca da besta de Apocalipse 13 será posta, porque ele manterá sob controle toda a indústria e comércio, e tudo do mundo. E o que acontecerá então? A marca da besta chegará, que ninguém compra ou vende, a menos que tenha a marca da besta. Graças a Deus que a igreja estará desfrutando de um grandioso 3 anos e meio na glória, não vai ter que passar por isto. Notem, ele conquistará todo o mundo religioso. Ele conquistará, fará uma aliança com o povo de Daniel, aqui está, tanto nos gentios quanto com o povo de Daniel, os judeus para as últimas semanas. O primeiro selo é a partir do parágrafo 358. Veja, ele volta a dizer, este acordo é feito com todos. E os judeus estão nesse acordo. E ele engana os judeus caem primeiro, e mais tarde, um pouquinho, as nações percebem que foram
enganadas. Muito importante isso aqui para nós observarmos. Agora, quero mostrar algo interessante, algo aqui para vocês. Veja, quando a noiva sobe, meus amados, quando a noiva sobe, acontece um acordo com as nações do mundo. Besta faz um acordo com as nações do mundo, não é isso que diz? Muito bem. No final dos 3 anos e meio, as nações descobrem que foram enganadas. Não é isso que diz? Por isso que na mensagem, porque não somos uma denominação, o profeta já explica o outro quadro, a outra cena. Quando eles agora se voltam para o comunismo, para que possam dar vazão à sua ira, à sua revolta. Veja o que ele diz aqui nesta citação em Porque não somos uma denominação. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Observe isso agora, esses 10 chifres, esses 10 reinos. Vejam, tudo já está se alinhando. O que são esses ditadores? O que são esses ditadores? Observe para que lado os ditadores sempre pendem. Para onde pendem? Me fale de um ditador que não penda para o comunismo, está vendo? E eles odiarão a prostituta, a mulher, a igreja. Mas o quê? Observe o que vão fazer. Esses odiarão a prostituta, a porão desolada e nua, comerão sua carne e a queimarão com fogo. Eles explodirão, eles, plural, eles, os 10 reis, eles explodirão aquela coisa para fora do mapa. Eliminarão esta igreja do mapa. O mais certo, o quanto eu estou de pé aqui. Agora, por que esta ira toda? Por que esta raiva? Por que esta raiva toda? Por que isso está acontecendo? O que aconteceu que eles estão tão irados? Eles perceberam que foram enganados pela prostituta. Mas isso é depois dos 3 anos e meio. Primeiro é a festa romana protestante. É as núpcias romano-protestante. Depois disso, quando perceberem que foram todos enganados pela besta, então eles se irarão contra ela. Se virarão contra ela, e aí é onde eles se voltam novamente para o comunismo, para essa força, para esse Deus da força, esse Deus obscuro, para dar vazão à sua ira, à sua raiva, à sua revolta. E a Bíblia diz que eles queimarão ela com fogo, fogo atômico, bombas de hidrogênio que estão preparadas para esta igreja falsa, para essa igreja prostituta, essa grande meretriz que aparece no livro de Apocalipse, e as suas filhas também. Olha que coisa interessante, meus amados. Agora, deixa eu ler algo aqui para vocês. Vamos chegar lá. Não coloca a citação ainda, que eu tenho que achar a citação certa aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui. Vai dar muito mais sentido agora. Veja, aqui está a escritura principal que fala da ira das nações. Este quadro de Apocalipse... aqui está, aqui, Apocalipse, estou com as escrituras um pouco fora de lugar aqui, deixa eu achar para vocês aqui, a escritura correta, Apocalipse 11, eu estou procurando, Apocalipse 11, onde aparece, aqui está, Apocalipse 11 mostra aqui, depois de Moisés e Elias, como nós já vimos aqui nos programas anteriores, depois de Moisés e Elias, toca a 7ª trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele veio para tomar posse das nações. E ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações. Olha que interessante essa parte aí, ó. E iraram-se as nações. Isto é depois de Moisés e Elias. Está vendo a sequência bíblica? Depois de Moisés e Elias, alguma coisa aconteceu. Este quadro de Apocalipse 11, verso
15 em diante ali, é o mesmo quadro de Apocalipse 17, onde fala dos 10 reis que se aborrecem contra a grande meretriz. A ira deles lá e a ira deles aqui é o mesmo quadro. Veja que perfeito a linha do tempo bíblica. Depois de Moisés e Elias, quando soa a 7ª trombeta, as nações estão iradas, as nações estão revoltadas, foram enganadas. E isto é o que Deus vai usar para que eles destruam a grande prostituta de Apocalipse. Olha lá, iraram-se as nações e veio a tua ira, a ira de Deus. E o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, como vimos no programa passado, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Iraram-se as nações. Veja que interessante. Apocalipse 11, a partir do verso 15, é a mesma cena de Apocalipse 17, onde fala dos 10 reis odiando a grande prostituta. Isso é no final, depois que passa os 3 anos e meio. Depois que começa a soar a 7ª trombeta, eles estão todos alvorotados, todos revoltados, porque viram que foram enganados por essa meretriz, essa prostituta, essa mulher de má fama, esta enganadora, que tem enganado por 2000 anos, aproximadamente. Vocês entenderam? Agora, vamos deixar um negócio claro aqui, meus amados. Vamos deixar um negócio claro aqui. O profeta fala que Apocalipse 19 é a terceira vinda? Será que ele fala ou não fala? Mostrei para vocês. Mas volto a mostrar para os nossos queridos telespectadores, os pequeninos que têm vontade de aprender, como disse Jesus. A esses pequeninos, esses é dado a conhecer os mistérios do reino. Você é um desses pequeninos que tem a inocência, que tem a atitude correta, que tem a voluntariedade para aprender? Veja o que o profeta de Deus disse. Porque com o que o profeta de Deus disse, juntamente com o que a Bíblia diz, não há argumentos contra. Contra fatos, não há argumentos. Veja essa citação aqui sobre Apocalipse 19, depois da tribulação. Veja o que ele diz aqui. Ó. Queremos saber qual será o sinal do fim? Jesus nos disse em Mateus 24 e 25. Nos disse também em Apocalipse, desde o 6º reticências. Aliás, desde o 1º capítulo até o 10º capítulo, isto é, desde o capítulo 1 ao capítulo 10 de Apocalipse, até o capítulo 10 é o sinal do fim. Mas não é o fim ainda. Então ele vem no capítulo 19, o milênio se estabelece na sua vinda, cavalgando num cavalo branco. Ora, o profeta que está dizendo que Apocalipse 19 é ele vindo num cavalo branco para estabelecer o milênio. Isso é depois dos 3 anos e meio. Isso aqui também foi depois dos selos, para você que anda duvidando do que ele diz antes dos selos. Ah, isso foi antes dos selos, não sei o que. Está depois dos selos. Bota aí na tela de novo para nós vermos. Ele está dizendo claramente. Então ele vem no capítulo 19, o milênio se estabelece na sua vinda. Há um período da sua vinda lá também. Como na segunda, cavalgando num cavalo branco. Para quê? Aí sim é o final. Aqui é o sinal do fim. A segunda vinda é o sinal do fim do tempo. Não é o final ainda. Não. Ele ainda não vai lidar com a prostituta e suas filhas. Ele ainda não vai lidar com as igrejas protestantes. Ele não vai lidar com as filhas da prostituta. É tudo depois. Lá é o final. Lá é a conclusão. Olha que interessante. Eu vou botar aqui no quadro para vocês verem isso aqui. Ó. Quando o irmão Branham foi desprovar, olha aí no meu quadrinho. Quando o irmão Branham foi desprovar que o cavalo branco não era Cristo, lá no primeiro selo, eu estou se referindo. Quando o irmão Branham queria provar que aquele cavalo branco, com aquele cavaleiro que tinha um arco, não era Cristo lá, mas sim o diabo disfarçado de Cristo lá na primeira era, ele usa um argumento muito forte, mostrando que Apocalipse 10 e Apocalipse 19 não é o mesmo evento. Deixa eu repetir. Quando ele foi provar este ponto, quando ele foi desprovar, né, que todo mundo, os teólogos creem que aquilo lá era Cristo que saiu com a sua flecha, como se fosse um cupido com a flecha de amor para conquistar, negativo, era o diabo. Quando o irmão Branham foi desprovar isto, essa tese, que o cavalo branco era Cristo, na verdade, ele provou que não era Cristo, ele usa um argumento muito forte mostrando que Apocalipse 10 e Apocalipse 19 não é o mesmo evento. Veja a seguir. O profeta vai falar para nós. Está preparado? Primeiro selo. Ele estava falando, tentando provar para os teólogos, que lá no primeiro selo, aquele lá não era Cristo.
Aí, olha o argumento que ele usa. Como poderia ser Cristo aqui na frente, o cavalo branco conquistando, e ele parado aqui na frente, de pé aqui com um livro na sua mão? Não, porque Cristo só aparece aqui na frente. Não é Cristo. Notem agora, o Espírito Santo, na revelação. O Espírito Santo é Cristo em outra forma, certo? Notem, é o Cordeiro que abriu os livros, em Apocalipse 10, né? Agora eu estou dizendo, porque é disso que ele estava falando. Notem, é o Cordeiro que abriu o livro, em Apocalipse 10. E o Cordeiro é Cristo. E Cristo não é mais visto a partir daí. Mas ele é visto no livro de Apocalipse, no capítulo 19, vindo num cavalo branco. Aí ele ainda diz, se você gostaria de ler, vamos Apocalipse 19, 11, incluindo até o verso 16. Veja, o profeta está dizendo para nós que Apocalipse 10 e Apocalipse 19 não é a mesma cena. Ele disse não, da próxima vez que nós vamos ver ele, está lá em Apocalipse 19. Então Apocalipse 10 não é Apocalipse 19, não é a mesma cena. Bota de novo aí no quadro. Notem, o Cordeiro que abriu os livros, Apocalipse 10. O Cordeiro é Cristo. E Cristo não é mais visto a partir daí, mas ele é visto no livro de Apocalipse, no capítulo 19, vindo num cavalo branco. Vindo num cavalo branco. Se você gostaria de ler, e ele ainda cita Apocalipse 19, 11 até o verso 16. E diz assim, ó. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Quando que Cristo vem coroado na segunda vinda? Não, ele não vem coroado na segunda vinda. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Olha que interessante, ele vem para fazer guerra, ele vem para pelejar, ele vem com justiça, ele julga e peleja com justiça. Por que ele vem para guerrear? Vamos ver por quê. Não coloca no meu quadro ainda que eu vou achar aqui para vocês. Por que ele vem para guerrear? Vamos ver, por que ele está irado? Lá em Apocalipse 11 diz que ele está irado, e a tua ira tem chegado. As nações porque foram enganadas, não é? Porque não deram ouvido à palavra aqui na segunda vinda. Caíram no engano. Agora, está falando agora do período da tribulação. Esses dois profetas, o que eles farão? É Moisés e Elias, que se levantarão em cena. Eles vão dizer para aqueles judeus qual foi o erro deles, e daquele grupo judeu que está lá agora, para serem os 144 mil. Deus chamará eles através desses profetas. O que é isto? O espírito de Elias, tirado desta igreja gentia, continuará em frente naquela igreja judia. Irá adiante e chamará. E Moisés com ele. Aleluia, estão vendo? E ele pregará a mesma mensagem de Pentecoste para aqueles judeus de que eles rejeitaram o Messias. Estão vendo? Será a mesma mensagem pentecostal que esses judeus pregarão diretamente para eles. E eles vão odiar tanto esses judeus a tal ponto que lhes matarão. E foram odiados por todas as nações. E no meio da semana, porque eles haviam levantado um grande e poderoso grupo de 144 mil, eles tinham o Espírito Santo, viu? Irmão, pense em realizar milagres. Eles realizaram. Ele está falando de Moisés e Elias aqui. Veja o contexto. Irmão, pense em realizar milagres. Eles realizaram. Eles fecharam os céus e não choveu nos dias da profecia deles. Feriram a terra com pragas, o tanto quanto quiseram. Eles trazem pragas e tudo mais. Eles vão dar muito trabalho para os romanos, mas finalmente eles serão mortos. Aqui ele está falando de Moisés e Elias, não de 144 mil. Quem fecha os céus é Elias e Moisés. Mas finalmente eles serão mortos. Nosso Deus é um Deus terrível quando ele está irado. Mas lembre-se, isto é lá na 70ª semana. A igreja está na glória. As bodas do casamento estão acontecendo. Agora, notem, é aí onde nós vimos ela retornar para o templo milenial aqui no final da era judia, no final da 70ª semana, ungido aqui. Ele vem cavalgando num cavalo branco e aqueles que o seguiam em cavalos brancos, cavalo, poderes, vestidos de branco, com as vestes tingidas de sangue escrito nele, a palavra de Deus. E ele vem como um poderoso conquistador. Sim, Senhor, para estabelecer o milênio, vem ao templo. Glória. Lá ele se encontra com aqueles 144 mil. Agora, depois da 70ª semana aqui. Bom, só se for cego para não ver.
A 70ª semana, isso acontece durante a 70ª semana. Então, no meio dela, ele quebra ela. Quer dizer, na última parte da 70ª semana é onde acontece essa ruptura da aliança. Porque ele mata aqueles 2 profetas pentecostais que ferem a terra. E rapaz, em outras palavras, menino, ele amaldiçoa aquela igreja e ele a queima com fogo. Ora, nós vimos aqui, até os marinheiros parados lá diziam, ai, ai, daquela grande cidade imortal de Roma, veio ao seu fim em uma hora, ela foi explodida em pedaços. Deus sabe como fazer as coisas. E um dos anjos olhou e disse, ora, o sangue de cada mártir de Cristo foi encontrado nela, por seu engano, indo por aí organizando, e fazendo todo este outro tipo de coisa, e poluindo a igreja, e inserindo essas coisas, e martirizou exatamente aqueles que tentaram preservar, e que tentaram lhes tirar daquilo. Qual é o motivo da ira de Deus? Que ele julga e peleja. Qual é o motivo? Porque eles mataram Moisés e Elias. Então, o Apocalipse 19 é depois de Moisés e Elias, não antes de Moisés e Elias. Não antes do rapto, é depois de Moisés e Elias. A razão que ele está irado, ora, as nações estão iradas porque foram enganadas. Cristo está irado porque pelo engano que foram enganados, as nações, juntamente com a besta, mataram os seus 2 profetas. E agora Deus desce para lidar com todos eles. Falou, agora o negócio é comigo. Só que ele não vem sozinho, porque expirou os 3 anos e meio na glória. Será que você não vê isso? Acabou os 3 anos e meio na glória. E ele não vem sozinho. A Bíblia diz que ele vem acompanhado com os exércitos do céu, o céu aberto. Ah, meu Deus, que coisa maravilhosa. Se ainda não viu, se ainda tem dúvidas que Apocalipse 19 é depois dos 3 anos e meio da tribulação, veja o que ele diz aqui, ó. Os primeiros 3 capítulos do livro de Apocalipse revelam todos os acontecimentos da igreja. Então, do capítulo 3 ao 19 de Apocalipse, a igreja não é mais vista. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de Apocalipse. A noiva e o noivo juntos vindo à terra. Ó, depois dos selos, festa das trombetas. Ah, mas não sei não, tá meio duvidoso. Então, que tal essa aí? Então ele vem no capítulo 19. O milênio se estabelece na sua vinda, cavalgando num cavalo branco. 1964. Ah, mas não sei não, talvez não é suficiente. Dá uma olhada nessa aí. Notem, enquanto aquele grupo está cavalgando, olha, a noiva fica 3 anos e meio lá na glória. Olha eu falando aqui, ó. A noiva fica 3 anos e meio lá na glória. Acaba os 3 anos e meio. Agora, a noiva vai voltar para um paraíso cheio de borboletinhas e passarinhos cantando, anjinhos voando para lá e para cá? Não. A Bíblia está dizendo que esse bichão ainda está cavalgando aqui na terra. Essa mamba ainda precisa ser amarrada. Dá uma olhada ali, ó. Notem, enquanto aquele grupo está cavalgando, de Apocalipse 6:8, do cavalo baio, se aprontando para pisar em tudo que não concorde com eles, há um outro grupo se aprontando depois de um tempo. A próxima vez que se ouve da igreja, ela vem também, não exatamente sobre cavalos literais, mas a Bíblia diz que ele estava num cavalo branco e os exércitos do céu o seguiam em cavalos brancos. Enquanto este grupo aqui embaixo tem 200 milhões amarrados no rio Eufrates e tem estado amarrado por 2.000 anos, também a igreja tem amarrado o Espírito Santo por quase 2.000 anos. Lá durante o martírio, lá atrás, e durante as eras da igreja, tem estado amarrado, não é? Não no rio Eufrates, mas às portas de credos e dogmas que o Espírito Santo não consegue operar na igreja por causa de sistemas feitos por homens, como eu disse agora há pouco. Mas ela vai ser solta, ela retornará, é isso que a Bíblia diz, e esses dois se encontram no campo de batalha, Lúcifer e Miguel novamente, como no princípio, eles têm estado amarrados por quase 2.000 anos, se encontram aqui na terra. Sim, Miguel não é chutado aqui para baixo, aliás, Lúcifer não é chutado aqui para baixo? Depois dos 3 anos e meio, Cristo desce aqui para se encontrar com ele. Desce aqui para se encontrar com ele, não é? Vamos ainda. Vamos aqui mais um pouco. Não coloquem minhas notas ainda que eu quero colocar na sequência correta. Veja que esta escritura que eu vou ler para vocês também é a mesma cena. Anota aí. Apocalipse 11:15, Apocalipse 19:11 em diante, Apocalipse 16:17 em diante, tudo a mesma cena. Dá uma olhada aí. É a mesma cena.
Olha o sétimo anjo aí, ó, depois de Moisés e Elias. O mesmo daquele da sétima trombeta, a grande trombeta. Apocalipse 19, 11. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo, está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Toda a terra, a superfície, vai ser movida. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Muito grande. Agora, olha que interessante. Deixa eu achar a minha citação aqui. Eu vou mostrar um negócio interessante para vocês. Agora, olha aí, ó. Ele está irado com a prostituta depois que ele desce. Notem. Aqui, ó. Sabe como ele vai matar? Como ele vai destruir a igreja falsa? Da maneira que ele sempre fez. Quando uma prostituta fazia algo errado, ela era apedrejada. Eles pegavam em pedras para matar a mulher que era uma prostituta. É assim que ele vai matar a igreja. A Bíblia diz que ele vai chover granizo dos céus, que pesarão cada um 50 quilos, e lhes apedrejará. Quem vai parar ele? O que a ciência vai querer dizer que não pode ser feito? Ele fará. Da mesma maneira que ele fez a arca e flutuou Noé à segurança. Ele fará novamente pela sua igreja. E através de suas próprias leis e maneira própria, ele apedrejará a prostituta que cometeu adultério com os reis e capitães de centenas e milhares. Ele a apedrejará até a morte através de suas próprias leis que ele estabeleceu. Quem é que vai lhe dizer que ele não pode fazer granizo? Pergunte para alguém que saiba, né? Como é que se forma um pingo de chuva? Ele faz um círculo, começa a rodar em círculo, passa por um turbilhão, ajunta mais e mais, e até que ganha um certo peso, então ele cai. Ele, Deus, o qual a gravidade nem conseguiu lhe segurar na terra, e ele se elevou até o céu, Deus que fez a gravidade, a lei da gravidade, também pode fazer um turbilhão grande o suficiente para lançar uma pedra a tal ponto que ela pese 50 quilos. Ele disse que faria, e ele o fará. Quem vai lhe dizer que não? Ele o fará, porque ele disse que faria. Olha como que muitas vezes nós não aprendemos. Irmãos, eu estava pensando esses dias, por que as pessoas não falam disso? Por que as pessoas muitas vezes não veem um quadro? Ou é porque Deus não quer que elas vejam? Falso. Deus quer que as pessoas vejam. Ou as pessoas são muito, mas muito lerdas, principalmente os líderes. Lerdos, como Jesus disse para os caminhos de Emaús, tardos, nécios de coração, devagar, está muito claro. Mas do que o Mobílio está falando? Talvez você não prestou atenção. O profeta está explicando que a prostituta vai ser apedrejada. Mas quando é que ele se ira contra a prostituta? Depois dos 3 anos e meio. Porque mataram Moisés e Elias. Depois. E olha que interessante, como a Bíblia é perfeita. Por quê? Por que a Bíblia é perfeita? Porque aparece esse apedrejamento em Apocalipse 16, que é a 7ª taça, a última praga. Olha lá, ó. Lá, ó. Olha aí, ó. Apocalipse 16, 17. Nos dias do Big One, o grande terremoto, vai ter essas pedras, essas pedradas. Então está dizendo quando é que isso ocorre. Ele só vai julgar a grande meretriz depois dos 3 anos e meio. Veja que está colocando tudo junto, o timing aí, o tempo onde essas coisas acontecem. Se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Ele está irado. Por quê? Como disse o profeta nas 70 semanas de Daniel, porque mataram os seus 2 profetas. Acabou os 3 anos e meio. Agora ele desce para julgar e pelejar. Mas ele não vem sozinho. Sabe o que é interessante, meus amados? Quando uma prostituta era apedrejada na Bíblia, tinha que ter testemunhas. Não podia apedrejar ela longe das testemunhas e tem que ser testemunha verdadeira. Está escrito isso na Bíblia, irmão Billy? Sim, não pode apedrejar essa mulher sem ter testemunha verdadeira. Não. Olha lá, ó. Não é aqui não, peraí. Tá tudo bagunçado aqui as minhas citações, mas eu já vou achar para vocês. Não pode ser apedrejada sem testemunhas, meus amados. Não. Olha lá, ó. Deuteronômio 12 ou 17, 2 e 7. Está aí no quadro. Olha ali o que diz. Olha,
Por boca, lá embaixo, por boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será primeiro contra ele. Quem é que começa a apedrejar? A testemunha. A mão das testemunhas será primeiro contra ele ou ela. Está dizendo lá em cima, levarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo. E depois a mão de todo o povo, assim tirarás o mal do meio de ti. Tem que ter testemunha para assistir esse apedrejamento depois dos 3 anos e meio. E tem que ser testemunha fiel e verdadeira. Ah, meus amados, como que eu poderia dizer tantas coisas aqui, não é? Mas vamos mais um pouquinho aqui. Vamos mais um pouquinho que a coisa tá boa. Espero que vocês assistam esses programas, viu? Espero que você assistam esses programas, não é? Vamos mais um pouquinho aqui. Diz lá, ó, deixa eu repetir para vocês aqui, ó. Olha que interessante que eu vou dizer para vocês agora. Vou ler de novo aqui o verso que nós temos falado nesta noite. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Só essa parte. Estou enfatizando outro detalhe. Eles não são reis. Não são reis legítimos. Não é? Mas tem um espírito ditatorial, autoritário, que é o que acompanha esses indivíduos que estão chegando ao poder agora. Justamente por isso, porque é o espírito que vai chegar. A autoridade, a força, não é? Não pode comprar, não pode vender se não tiver a marca da besta. Tudo é forçado, um boicote, não é? Mas recebem poder como reis. Olha que coisa interessante, meus amados. Olha que coisa interessante. Para tudo que o diabo faz, Deus tem Deus tem algo para contra-atacá-lo com o mesmo. Se o diabo tem homens que são nomeados cavaleiros e recebem poder como reis, aqui durante o período da tribulação, ele nomeia os seus cavaleiros, eles recebem poder, o mesmo poder que ele tem, o rei, ele dá para os seus súditos, para os seus vassalos, para os seus cavaleiros. Sabe o que vai acontecer depois dos 3 anos e meio? Cristo vai fazer a mesma coisa com aqueles que lhe acompanham. Eles vão receber poder como rei, como Cristo. Lembra da história de Esther, que nós lemos aqui no programa passado? Ele deu o poder para Mardoqueu, toda a autoridade e poder do rei. E toda aquela autoridade e poder do rei que ele lhe foi revestido, ele passou para a rainha Esther. Ele passou para a rainha Esther. O poder que ele tinha, ele passa para a rainha Esther. Ali há um quadro muito bonito. O rei, Mardoqueu e Esther. Há um quadro muito bonito. Há ali uma história muito maravilhosa. Veja, e o profeta fala sobre isso na festa das trombetas, e ele falou, eu não vou falar não, mas eu gostaria de falar algo para vocês. Quer dizer, o diabo tem esse quadro, desse grupo recebendo poder como reis, e falou, eu gostaria de mostrar algo para vocês. Lá em Apocalipse 17, também aparece aqueles que estão com o cordeiro, e que lutam contra esses 10 reis. Muito interessante, não é? Olha o que ele diz aqui nessa citação. Agora, ele soltou debaixo do 6º selo esses 200 milhões de demônios espirituais, que começou em Roma, na Alemanha, Hitler. E notem lá na Bíblia onde eles receberam, nunca receberam poder como reis. Aliás, nunca, reticência. Receberam poder como reis, mas nunca foram coroados. Um ditador não é um rei coroado, apenas recebe poder como um rei. O Espírito de Deus simplesmente se movendo em mim agora, sabem? Apenas dizendo algo, não sei como dizê-lo, nem o que dizer, e talvez é melhor não dizer. Você entendeu? O profeta estava vendo um paralelo, que realmente, assim como os seus súditos recebem poder como reis, aquilo lá de cá também, aquele grupinho pequenininho que lhe acompanha, terá poder de rei. Sim, não são o rei. Assim como Mardoqueu não era o rei, mas recebe poder como o rei. O cavalo do rei, a coroa do rei, a espada do rei, a vestimenta do rei, a autoridade do rei, a guerra do rei, a peleja, a justiça do rei. Vocês entenderam? Há um paralelo. Primeiro é a vez deles. Primeiro é a vez de Jezabel. As núpcias de Jezabel. Depois é a nossa vez. Deixa eu mostrar mais um verso antes de eu ir para uma outra parte aqui. Não, o diabo não quer que nós falemos nestas coisas, mas não tem problema. Nós vamos falar sim.
A resposta é sim. Olha ali em Apocalipse 18, 21 e 24. Olha que coisa interessante. E um forte anjo, um anjo forte, levantou uma pedra como uma grande móia, lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançado Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flauteiros e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. Olha aí o refestelar da prostituta e seu marido. Tudo, né, saltitando de alegria durante a tribulação. Ah, é? E ruído de mó em ti se não ouvirá mais. A luz de candeia não mais luzirá em ti. E a voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas. Olha o engano aí, ó. Por que eles estão irados depois? Porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Muito interessante, não é? Muito interessante. Deixa eu achar algumas coisas interessantes para quem faz feitiçaria. Olha o que diz em Êxodo capítulo 22, 18. A feiticeira não deixarás viver. Interessante, não é não? O que mais? Tem mais algumas coisas interessantes que também vale a pena falar. Olha o que diz aqui em Levítico capítulo 21, 9. E quando a filha de um sacerdote, de um ministro, se prostituir, profana seu pai, com fogo será queimada. Você sabia que a igreja romana é filha de sacerdote? Sabia? Vamos ver se é verdade ou não. Olha o que diz aqui. Jezabel. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu o quê? Como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Sabe o que o profeta diz de Etbaal? Olha o que ele disse de Etbaal. Com uma união de Estado e Igreja, o cenário foi preparado para as eras negras, e certamente por cerca de 1000 anos a Igreja entrou na profundidade da escuridão. Conhecendo as profundezas de Satanás, quando qualquer povo religioso abraça o nicolaísmo e o balanismo, e tem o poder político, financeiro e físico para o respaldar, só tem uma direção que eles podem ir. E essa direção é reto em direção à doutrina de Jezabel. Agora, por que dizemos isso? Porque, como temos mostrado no estudo da Quarta Era, é que Jezabel era uma Sidônia, filha de Etbaal, que era rei sacerdote, Astarte. Ele era um assassino. A Bíblia diz que quando a filha de um sacerdote, não é, ela se prostitui, ela tem que ser queimada a fogo. Tem muita coisa interessante que nós poderíamos falar. Mas eu quero falar uma coisa muito mais bonita aqui para vocês no nosso final, e eu não vou deixar passar barato, não, porque é muito bom. É uma lição maravilhosa. Uma lição gostosa. Eu, pelo menos, estou amando esses estudos aqui. Tenho certeza que isso vai te ajudar. Olha o que eu coloquei no meu quadrinho. Esther recebe poder. Lembra que eu falei? Poder como reis? Esther estava casada com o rei, era a mulher dele, mas não tinha poder. Não, já estava casado, já tinha casado com ele, já tinha vivido ali uma lua de mel, etc., mas não tinha recebido poder. Veja o que diz aqui, ó. No livro de Esther. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, olha os três juntos aí. Disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Ó, recebendo poder aí, ó. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: mas quem é que está fazendo isto? E onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor, e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Falou na cara dele que ele era o demônio. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído, prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei:
Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Já chegou os servos do rei, né? Então disse Harboná, um dos eunucos que serviam diante do rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela, a própria forca que ele tinha construído, o próprio rabo da mamba. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Aí diz assim o texto, no próximo capítulo, no capítulo 8. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu, e Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Ester perante o rei, e se lançou aos pés, e chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Ester se levantou e pôs em pé perante o rei. Pediu que revogasse a maldade. Qual era a maldade? Matar todos os judeus. Agora ela vai revogar esta ordem. Vai ter aí uma ordem para que matem todos aqueles que não tenham a marca da besta. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Ester vai revogar uma determinada ordem de morte sobre os judeus. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse, se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva que se revoguem as cartas, olha aí a marca, para matar todos aqueles que não adorarem a imagem. E o intento de Amã, filho de Hamedata ou Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu, eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei, e sela com o anel do rei, não é para revogar. Está vendo o poder do rei aí, ó? O poder do rei que a rainha Ester estava exercendo. Poder de rei. O que mais que acontece? Olha, veja bem. Irmãos, eu estou tentando mostrar para meus amados ouvintes, meus queridos, que Deus só vai lidar com esses 10 reis depois do período da tribulação, depois dos 3 anos e meio. E aí a pergunta é, onde que a noiva vai estar aí? Dá uma olhada o que acontece aqui em Ester capítulo 9 com os filhos de Amã. Sim, lembra que a besta empodera 10 reis? A besta concede poder para 10 reis? Veja o que tem aqui no livro de Ester. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai, Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Hamedata, inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Ester, na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que fariam? Qual é, pois, a tua petição? Tem mais alguma coisa que você quer que eu faça? Depois de ter matado os 10 filhos, pede aí, rainha Ester. Abusa do poder um pouquinho, rainha Ester. Oh, refestela um pouquinho também, ué. Não é só essas prostitutas festando para lá e para cá? Deixa a rainha Ester festar um pouquinho também? Deixa ela se alegrar um pouquinho também? O que você quer, rainha Ester? E dar-se-te-á. Qual é o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester, se bem parecer ao rei com toda a gentileza, né? Que moça, que mulher virtuosa, que mulher gentil, que mulher meiga, não é? Se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandado de hoje, e enforquem os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei, que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã.
Depois de ter morrido uma vez, mataram eles de novo, não é? Pendurado numa forca. Veja como esta visão dos 10 filhos de Amã, que Esther lidou com eles, ela lidou com eles. Ai, meu Deus, me ajuda. Próximo programa, viu? Aqui nós tivemos que sair do ar aqui. Eu espero que vocês acompanhem este programa. Aqui em Daniel capítulo 2 fala da mesma visão e nós já estamos encerrando. Aqui está falando desta mesma visão. Mas nos dias desses reis, quantos reis? Os 10 dedos. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como eu visse que do monte foi cortada uma pedra sem mãos. E ela primeiro é cortada, tem um rapto. Mais tarde, esmiuça o ferro, cobre o barro, a prata e o ouro. E o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Meus amados, que atentemos para estas coisas. Espero que vocês tenham gostado do programa nesta noite. Vamos parar por aqui, mas nós temos muito mais para falar na próxima terça-feira. Não percam este programa que nós falamos aqui nesta noite. Assistam. Dê o seu like, fala para todo mundo, assista, que vai melhorar o seu entendimento, vai abrir o seu entendimento se você tiver a atitude correta, se você tiver o desejo sincero no seu coração de conhecer mais dessas verdades. Paramos por aqui. Pedimos desculpas pelo corte aí no meio, mas tenho certeza que você, mesmo assim, ainda vai ser abençoado. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre a revolta das nações. Voltaremos ainda a falar sobre isso, não se preocupe. Fica aqui meu fraterno abraço a todos os ouvintes que pacientemente sempre estão aqui nas noites de terça-feira, tendo paciência com o Mombili, sua maneira de falar, sua maneira de tentar se expressar, mas que fielmente nos acompanham e amam esse trabalho e oram por nós. Dê o seu like, nos envia as suas palavras de conforto, de elogio, principalmente ao ministério, ao pastor Maia, aqui, que é o gerente geral desse trabalho. Fica aqui e desejo para vocês uma boa noite. Não sei quando você vai estar assistindo esse programa, mas desejo que você tenha uma abençoada família e que o Espírito Santo possa esmiuçar essas coisas para você, possa partir esse pão aí no seu coração e você possa entender com clareza isso que nós estamos tentando falar para vocês. Deus abençoe, shalom e até a próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir.